Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Mundo Curioso. A Inquisição, também chamada de Santo Ofício, foi um tribunal formado pela Igreja Católica para condenar e punir as pessoas que tinham desvio nas normas de conduta, os hereges. Naquela época, o catolicismo era o que dominava a Europa. Vale lembrar que a instituição cristã naquele tempo era totalmente oposta da filosofia cristã, já que a filosofia cristã representa um conjunto de ideias baseadas nos preceitos de Jesus Cristo, pois a Bíblia relata em sua essência a totalidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Contudo, não é de hoje que escutamos coisas horríveis feitas pela Santa Inquisição. E hoje iremos falar sobre isso. Meu nome é Samuel e você é bem-vindo aqui no canal Mundo Curioso. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e vamos ao que interessa. A Inquisição foi um poderoso escritório estabelecido dentro da Igreja Católica para erradicar e punir a heresia em toda a Europa e nas Américas, começando no século XII e continuando por centenas de anos. A Inquisição é famosa pela severidade de suas torturas e sua perseguição a judeus e muçulmanos. Sua pior manifestação foi na Espanha, onde a Inquisição espanhola foi uma força dominante por mais de 200 anos, resultando cerca de 32 mil execuções. A Inquisição tem suas origens na perseguição organizada de religiões cristãs não católicas. Na Europa, em 1184, o Papa Lúcio III enviou o bispo ao sul da França para rastrear hereges chamados cátaros. Esses esforços continuaram no século XIV. Durante o mesmo período, a Igreja também perseguiu os valdenses na Alemanha e no norte da Itália. Em 1231, o Papa Gregório encarregou as ordens dominicana e franciscana de assumir a tarefa de rastrear os hereges. Os inquisidores chegavam à cidade e anunciavam a sua presença, dando aos cidadãos a chance de admitir a heresia. Aqueles que confessaram receberam uma punição que variava de uma peregrinação a uma chicotada. Os acusados de heresia foram forçados a testemunhar. Se o herege não confessasse, a tortura e a execução seriam inevitáveis. Os hereges não tinham permissão para enfrentar os acusadores, não recebiam conselho e eram frequentemente vítimas falsas de acusação. Bernardo Gui escreveu um fluente guia para inquisidores chamado Conduta da Inquisição para a Depravação Herética. No início do século XIV, o próprio Gui declarou mais de 600 pessoas culpadas de heresia e foi personagem do romance de Humberto Eco, O Nome da Rosa. Houve inúmeros abusos de poder. O conde Raimundo VII de Toulouse era conhecido por queimar hereges na fogueira, embora ele estivesse confessado. Em 1307, inquisidores estiveram envolvidos na prisão em massa e torturas de 15 mil cavaleiros templários na França, resultando em dezenas de execuções. Joana d'Arc, queimada na fogueira em 1431, é a vítima mais famosa desta ala da Inquisição. No final do século XV, o rei Fernando II e a rainha Isabel da Espanha acreditavam que a corrupção na Igreja Católica Espanhola era causada por judeus, que para sobreviver ao século do antissemitismo se converteram ao cristianismo. Conhecido como conversos, eles eram vistos com suspeita por antigas e poderosas famílias cristãs. Os conversos foram acusados de uma praga e acusados de envenenar a água das pessoas e sequestrar meninos cristãos. Fernando e Isabel temiam que até mesmo os conversos de confiança estivessem praticando secretamente sua antiga religião. O casal real também temia irritar os súditos cristãos, que exigiam uma linha mais dura contra os conversos. O apoio cristão era crucial em uma cruzada iminente contra os muçulmanos planejada em Granada. Fernando achava que a Inquisição era a melhor maneira de financiar essa cruzada, apoderando-se das riquezas dos conversos hereges. Em 1478, sob a influência do clérigo Tomás de Torquemada, os monarcas criaram o Tribunal de Castela para investigar a heresia entre os conversos. O esforço se concentrou em uma educação católica mais forte para os conversos, mas, em 1480, a Inquisição foi formada. Naquele mesmo ano, os judeus em Castela foram forçados a guetos separados dos cristãos, e a Inquisição se expandiu para Sevilha. Seguiu-se um êxodo em massa de conversos. Em 1481,
20.000 conversos confessaram heresia, na esperança de evitar a execução. Os inquisidores decretaram que sua penitência exigiam que nomeasse outros hereges. No final do ano, centenas de conversos foram queimados na fogueira. Ouvindo as queixas de conversos que fugiram para Roma, o Papa Sisto proclamou que a Inquisição espanhola era muito severa e estava acusando os conversos injustamente. Em 1482, Sisto nomeou um conselho para assumir o comando da Inquisição. Torquemada foi nomeado inquisidor-geral e estabeleceu tribunais em toda a Espanha. A tortura tornou-se sistematizada e rotineiramente usada para obter confissões. A condenação de hereges confessos foi feito em um evento público chamado Auto da Fé. Todos os hereges usavam pano de saco com um único olho na cabeça. Os hereges que se recusaram a confessar foram queimados na fogueira. Às vezes, as pessoas lutavam contra a Inquisição. Em 1485, um inquisidor morreu após ser envenenado e outro inquisidor foi morto a facada em uma igreja. Torquemada conseguiu prender os assassinos, queimando na fogueira 42 pessoas em retaliação. A queda de Torquemada veio quando ele investigou membros do clero por heresia. As queixas ao Papa Alexandre VI o convenceram de que Torquemada precisava ser temperado. Torquemada foi forçado a compartilhar a liderança com 4 outros clérigos até morrer em 1498. Diego de Deza assumiu como inquisidor-geral, escalando a caça à heresia dentro das cidades, reunindo dezenas de hereges acusados, incluindo membros da nobreza e governos locais. Alguns conseguiram subornar para escapar da prisão e da morte, refletindo o nível de corrupção sobre Deza. Após a morte de Isabel em 1504, Fernando promoveu o cardeal de Gonzalo Ximenes de Cisneiro, chefe da Igreja Católica Espanhola, a inquisidor-geral. Gonzalo já havia deixado sua marca em Granada perseguindo os mouros islâmicos. Como inquisidor-geral, Gonzalo perseguiu os muçulmanos até o norte da África, encorajando Fernando a tomar uma ação militar. Após tomar as cidades africanas, a Inquisição se estabeleceu lá. Gonzalo foi demitido em 1517, após apelos de conversos proeminentes, mas a Inquisição foi autorizada a continuar. Roma renovou sua própria Inquisição em 1542, quando o Papa Paulo III criou a Suprema Congregação Sagrada da Inquisição Romana e Universal para combater a heresia protestante. Esta Inquisição é conhecida por colocar Galileu em julgamento em 1633. Em 1545 foi criado o Índice Espanhol, uma lista de livros europeus considerados heréticos e proibidos na Espanha, com base no Index Librorum Prohibitorum da própria Inquisição Romana. Em outros acenos, as preocupações de Roma, a Inquisição Espanhola se concentrou na crescente população de protestantes espanhol na década de 1550. Em 1556, Felipe II ascendeu ao trono espanhol. Ele já havia trazido a Inquisição Romana para a Holanda, onde os luteranos foram caçados e queimados na fogueira. À medida que a Espanha se expandia para as Américas, o mesmo acontecia com a Inquisição, estabelecida no México em 1570. Em 1574, os luteranos foram queimados na fogueira lá, e a Inquisição veio para o Peru, onde os protestantes foram igualmente torturados e queimados vivos. Em 1580, a Espanha conquistou Portugal e começou a cercar e massacrar os judeus que haviam fugido da Espanha. Felipe II também renovou as hostilidades contra os mouros, que se revoltaram e foram mortos ou vendidos como escravos. Felipe II morreu em 1598 e seu filho Felipe III lidou com o levante muçulmano banindo-os. De 1609 a 1615, 150.000 muçulmanos que se converteram ao catolicismo foram forçados a deixar a Espanha. Em meados de 1600, a Inquisição e o domínio católico haviam se tornado um fato tão opressor da vida diária nos territórios espanhóis que os protestantes evitavam esse lugar por completo. Em 1808, Napoleão conquistou a Espanha e ordenou que a Inquisição ali fosse abolida. Após a derrota de Napoleão em 1814, Fernando VII trabalhou para restabelecer a Inquisição, mas acabou sendo impedido pelo governo francês, que ajudou Fernando a superar uma violenta rebelião. Parte do acordo com a França era para desmartelar a Inquisição, que estava extinta em 1834.